Olá, eu sou Adriana Melo Santos, doutoranda do Programa Multi-Institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento. Tenho como orientadora a professora doutora Natália Coimbra de Sá e co-orientador professor Leonardo Rangel. O presente estudo tem como objetivo apresentar as normas e diretrizes relacionadas às atividades de visitação para fins turísticos em terras indígenas. De acordo com Viveiros de Castro, 2006, comunidade indígena é toda comunidade fundada em relações de parentesco ou vizinhança entre os seus membros e que mantém laços históricos ou culturais com as organizações sociais indígenas pré-colombianas. Essas comunidades são conhecidas pela relação com o meio ambiente natural, como parte inseparável dos seus modos de vida. Neste sentido, procurou-se abordar a Instrução Normativa número 3, de 11 de junho de 2015, que trata do assunto. Tratando-se das atividades alinhadas, premissas legais expostas anteriormente, e tendo como base aspectos relacionados aos saberes tradicionais e à experiência nesses territórios, a partir desse diálogo entre comunidade e turista, nos questionamos: e o turismo nesse panorama? A perspectiva antropológica da hospitalidade demonstra que os turistas buscam possibilidade de encontros interculturais, onde hóspedes e anfitriões possam mutuamente reconhecer suas histórias, seus saberes e compartilhar suas heranças. No turismo, entendido aqui como um fenômeno social, e nas práticas culturais decorrentes das dinâmicas que são estabelecidas entre visitantes e comunidades, a partilha de herança histórica, valorização do meio ambiente e da cartografia natural das relações sociais da hospitalidade e da troca de informações interculturais. Com isso, o turismo em terras indígenas constitui-se como uma possibilidade de proporcionar ao turista uma compreensão sobre a importância da natureza, potencializando a experiência deste visitante junto às comunidades tradicionais. E, simultaneamente, contribui para a elaboração do planejamento com as comunidades indígenas que desejam realizar práticas turísticas em seus territórios. Esta pesquisa teve enfoque qualitativo por meio de pesquisa documental com sistematização e análise de dados. Buscou-se entender como é realizado o turismo em terras indígenas atualmente e se o mesmo atende aos requisitos legais e como o paradigma da sustentabilidade é apresentado. Foram encontrados 27 planos de visitação em terras indígenas aprovados no país, de acordo com o site da FUNAI. O plano de visitação é um projeto que cada comunidade faz por decisão própria, sem entender se é possível desenvolver essa atividade em suas terras. O foco é no desenvolvimento de etnoturismo, ecoturismo e turismo de pesca e de base comunitária. Trata-se apenas do turismo em terras indígenas, deixando os demais territórios indígenas na lacuna da regulamentação. As organizações das comunidades devem ser as proponentes desse plano de visitação e os artigos 5, 6, 11 e 12 são os principais para a formulação de um plano de visitação. E aí nos questionamos: etnoturismo, turismo étnico ou turismo indígena? Pois bem, turismo indígena pode ser relacionado a, numa tradução literal, de indigenous tourism, ou seja, um conceito em espanhol. Neste caso, trata-se especificamente da organização e gestão pelos indígenas com iniciativas de turismo de base comunitária. Trata-se também de empreendimentos turísticos que pertencem aos indígenas. No Brasil, tem sido cunhado majoritariamente para se referir ao turismo em terras indígenas, ao turismo emissivo indígena, ou seja, que trata sobre indígenas que viajam. Correlacionado frequentemente ao ecoturismo, ou turismo ecológico, turismo sustentável, etnodesenvolvimento e turismo de base comunitária. Diante dos resultados, considera-se que há necessidade de uma maior divulgação das informações relacionadas a esta prática turística, tanto para as comunidades indígenas que desejam praticar o turismo, como para os estudiosos, turistas e atores do turismo, em especial aqueles que atuam na perspectiva do ecoturismo, etnoturismo, turismo étnico e turismo de base comunitária. Espera-se, enquanto desdobramento dessa pesquisa, que as atividades turísticas possam valorizar os direitos humanos, o patrimônio natural e cultural como fator de cidadania e elemento efetivo para esse desenvolvimento sustentável das comunidades indígenas, uma vez que o ambiente onde ocorre a atividade turística é um bem comum e não pode e não deve ser usado em benefício de pequenos grupos, no caso empresários do setor, pois não é ético, impacta negativamente as comunidades tradicionais e o turismo assim estará fadado em sucesso, não beneficiando os envolvidos nas trocas interculturais. Sugere-se neste processo às comunidades indígenas que desejam receber turistas em seus territórios o façam a partir de seus saberes e práticas culturais, sendo protagonistas no planejamento das atividades e que o turismo seja desenvolvido de acordo com os marcos legais que garantem a proteção da natureza e da cultura local.
O diálogo entre os saberes é uma forma de contribuir para a conservação da natureza, valorização da cultura e de intercâmbio entre povos e difusão do conhecimento das comunidades tradicionais.